Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 161. Organizações intermediárias no divã. O sabiá no sertão, quando canta me comove. Passa 3 meses cantando e sem cantar passa 9, porque tem a obrigação de só cantar quando chove. Bom, eu tenho notado esse fenômeno de questionamento do papel das organizações intermediárias, ou outro nome, enfim, chame como quiser. Aliás, o questionamento sobre a intermediação em si. Mas convém lembrar que há casos e casos de intermediação, não é mesmo? Alguns bons, outros bastante predatórios. Bom, tem de tudo aí, né? E colocar todos eles no mesmo balaio é um puta de um erro, não é mesmo? Por isso que eu trago aqui esse tema, claro, sempre à luz da fantástica fábrica do impacto. E perambulando por ela, eu venho observando alguns equívocos na discussão sobre esse assunto do papel, né, das organizações intermediárias, ou dinamizadoras, ou chame como quiser, tá? Eu vou chamar ao longo do episódio de organizações intermediárias. Você faça aí a sua preferência de nome, tá bom? Amigo ouvinte. Bom, então vamos lá, vamos destrinchar e refletir sobre alguns desses aspectos e equívocos que eu tenho observado aqui. Primeiro ponto é a mão invisível dos próprios intermediários. Bom, o que é isso? Eu tenho escutado com certa frequência uma ideia de que caberia às próprias organizações intermediárias se conversarem, se articularem, cooperarem entre si, atuar de forma sinérgica, enfim, em teoria. A ideia é boa, claro, né? É bastante coerente com o que a gente prega no setor de colaboração e não de competição e tal, mas na prática não é bem assim, não é mesmo? A gente achar que apenas entre si as organizações intermediárias vão se organizar e vão se orquestrar para colaborar, para reduzir competição, etc., me soa como algo meio ingênuo e um pouco equivocado. Tá, Fábio, mas por quê? Bom, porque no fim do dia essas organizações precisam de grana, não é mesmo? Elas acabam pescando no mesmo aquário. Elas disputam os mesmos financiadores, os mesmos recursos no final do dia. Além disso, o recurso disponível nesse aquário, ele tem se tornado mais escasso, porque o tal capital paciente, né, o capital não retornável, tem ficado mais restrito e menos acessível a essas organizações, o que é uma merda, eu sei disso. E, enfim, essa é a minha percepção, tá? Minha de olhar, de ver o setor e tal. E também porque tem mais players pescando nesse mesmo aquário. Então, tem menos grana no aquário e mais gente pescando, enfim. Obviamente a tendência é que, embora haja interesse de colaborar, na prática, cada organização vai ter que lutar pelo seu lugar nesse aquário, não é mesmo? Bom, quando eu adentrei nesse campo dos negócios de impacto, lá por volta de 2013, haviam bem poucas organizações intermediárias. Até se brincava na época que elas cabiam numa Kombi ou numa van. E essa metáfora engraçada, ela de fato trazia bastante correspondência com a realidade. Você contava ali numa mão duas quais eram as principais organizações. Bom, hoje esse cenário mudou bastante, ainda bem, né? Além da gente ter muito mais players nessa prateleira, há muito mais diversidade de players, diferentes tipos de prateleira, diferentes ofertas de serviço de, entre aspas, intermediação, dinamização, chame como quiser. E também tem mais players Brasil adentro, o que também é muito legal, né? Bom, logo a gente chega a uma conclusão meio óbvia, né? Como é que a gente pode apostar que essa turma vai se organizar entre si para cooperar mais e para não competirem por recursos se
elas precisam competir por esse recurso e se elas mal se conhecem. Lembrando, tem várias organizações novas, tem um monte de organizações Brasil adentro que não necessariamente se conhecem. Será que essa turma se enxerga como concorrente? Será que eles estão partindo do mesmo lugar, do mesmo ponto de largada nessa corrida por recursos? Obviamente que não, e obviamente por isso que eu acho um equívoco deixar na mão de que o próprio mercado, né, a própria mão invisível do mercado de intermediários vai resolver essa questão, vai pacificar essa questão da cooperação entre si. Enfim, ainda que eu ache louvável a ideia, em teoria, sou totalmente a favor dela, mas na prática, por isso eu estou trazendo como esse primeiro equívoco. Bom, o segundo aspecto aqui é a questão do atuar no eixo e fora do eixo. A gente escuta muito nesse ecossistema de impacto de que quando as organizações intermediárias atuam em territórios distantes das suas bases, exemplo, a Organização do Sudeste fazendo um projeto no Nordeste ou fazendo um projeto na Amazônia, o que se espera é que essa organização atue por um tempo lá naquele local, fortaleça as capacidades locais, para que as próprias pessoas e organizações do território sejam capazes de tocar em frente, de assumir o protagonismo desse processo de, entre aspas, intermediação, e que essa organização de fora que foi lá começar esse trabalho, em algum momento ela saia de cena, né? E aí os atores locais fiquem e sigam em frente, o que a gente pode chamar de legado, não é mesmo? De novo, esse como um conceito, como uma teoria, acho que todo mundo concorda, faz todo sentido, não é mesmo? Mas o problema é que é isso que a gente vê na prática. É pouco factível na prática, pelo que eu tenho visto. Me explico por quê. Primeiro, porque quanto mais esse player de fora adentra num dado território, mais ele se aprofunda na complexidade local, mais ele constrói legitimidade com os atores locais. Daí, é natural que ele tenda a propor renovações desse projeto, novas fases, enfim, avaliações e tal, e seria meio ingênuo achar que ele vai, em algum momento dessa jornada, largar o osso ou sair fora. E aí eu não estou fazendo um juízo de valor ao modelo de negócio da organização, mas só constatando mesmo a dinâmica de projeto. Obviamente, a gente precisa considerar que isso que eu estou dizendo, dela ir renovando fases e ir ficando, é parte do seu modelo de negócio, não é mesmo? Afinal, ela tem uma boa relação com o financiador, ela construiu uma jornada interessante no território, em algum momento ela renove isso e isso é parte do seu modelo de negócio. Achar que em algum momento ela vai passar a bola para um player local e vai sair de cena é meio, na prática, é meio difícil de enxergar, não é mesmo? Obviamente, de novo, é possível, é desejável, acho que todo mundo concorda, mas é meio irreal na prática, né? Mesmo porque, em geral, quem está financiando esses projetos raramente topa pagar por um processo de formação, de construção de capacidades locais, de geração de legado, que seria, né, o que a gente esperaria como teoria, não é mesmo? Bom, vamos dizer que essa formação da capacidade local, digamos que isso é um outro escopo de projeto do que só ir lá naquele território e fazer a implementação como a gente vinha falando até aqui. Aliás, abrindo parênteses, seria incrível, né, ter recurso para esse tipo de trabalho, né, formar capacidades no território, construir esse legado, fortalecer as iniciativas locais, incrível, né? Pena que a gente ainda veja tão pouco recurso disponível para isso. Por quê, Fábio? É simples, meu camarada, porque quem financia, em geral, tem pressa para obter resultados de mais curto e médio prazo. E só assim é que é possível, na lógica do financiador, ele entende que ele só obtém isso trazendo um player de fora daquela região, com o qual muitas vezes ele já confia, ele já conhece, e que na visão do financiador esse player tem mais experiência e mais musculatura para dar conta dessas entregas de mais curto prazo. Obviamente, esperar para
para construir as capacidades locais requer mais tempo, mais paciência, e que talvez nem todo financiador disponha desse apetite, não é mesmo? Bom, pensa comigo, amigo ouvinte, se um financiador procura um player conhecido do ecossistema de impacto para rodar um projeto numa região mais distante do eixo, onde que ele tende a encontrar esse player? Pois é, ganhou um doce quem pensou no eixo Rio-São Paulo, obviamente, né? São os players que estão com mais horas de voo, mais bem estruturados, com mais histórico nessa agenda. Obviamente, ele vai tender a procurar um desses players do que sair caçando players no Nordeste, no Centro-Oeste, na Amazônia, em outras regiões mais distantes do eixo, que, de novo, abre um parênteses, existem players com musculatura bem preparados nessas regiões também, tá? A questão é que muitas vezes o financiador que está no eixo Rio-São Paulo desconhece essa galera que está mais distante do seu radar e talvez também não está muito afim, não tem muito tempo, muita disposição de mapear essas organizações. Que posso fazer? Chover, berço pesado pra chuva descer. Chover, Até Maria deixou de moer. chover. Quando o Batista bagasse banque. Bom, vamos trazer um exemplo concreto, que é, muitas vezes um financiador bate na porta de um desses players do Sudeste e fala, olha, eu quero que você rode um programa na Amazônia. Vamos pegar a Amazônia, que é uma região que está bastante em alta, né, recentemente. O que o player do Sudeste tende a fazer? Bom, via de regra, ele formata uma proposta para esse seu cliente, né, um projeto e tal. Mesmo se ele não tiver ninguém da sua equipe na Amazônia, mesmo que eventualmente ele não tenha tido nenhuma iniciativa, nenhum projeto na Amazônia, ou algo muito pontual, né, por lá, mesmo assim, ele não vai perder o cliente, ele vai formatar a proposta, né, e depois ele resolve, né, via de regra, contratando alguém ou do Sudeste mandando lá para a Amazônia ou alguém de lá da Amazônia que já seja da região e que já consiga trazer esse olhar mais local, mais regional. E assim a gente vai, né, com mais um projeto pensado e liderado por quem está fora da região, com a maior das boas intenções, de novo, às vezes é um baita de um projeto, né, que vai gerar impacto socioambiental na região, mas sem considerar, né, que tem pessoas e players e organizações e intermediários lá na região que poderiam começar do zero esse processo de construção, de concepção, de planejamento e de implementação do projeto. Esse é meu ponto aqui, tá? Bom, e qual é o argumento para operar nessa lógica? Bom, de que assim o player do Sudeste tem mais capacidade de entregar qualidade na gestão do projeto, qualidade que o financiador espera, o prazo que o financiador espera. Afinal, paira no ar uma visão equivocada, de novo, a meu ver, de que nessas outras regiões, a gente está falando de Amazônia, mas poderia ser Centro-Oeste, poderia ser Nordeste, que nessas regiões não há players preparados para entregar tudo o que o player do Sudeste vai entregar. Será? Será que a gente ainda, de fato, acredita nisso? Eu acho que tem players do ecossistema, principalmente quem está mais no eixo, acredita nisso. E eu acho de forma bastante equivocada isso, né? Acho que é meio que uma verdade que foi repetida muitas vezes e acabou virando uma verdade, né? E que ninguém questiona, não é mesmo? Bom, será que a gente segue utilizando esse pensamento como uma muleta sem a gente se dar conta de que ele já não está mais parando de pé? De que ele já não condiz com a realidade? Que esse pensamento não é honesto intelectualmente? Bom, sei lá, né? Obviamente há players e players no Brasil, tanto no eixo quanto fora dele, mas em geral sim, tem muita gente boa e com capacidade, Brasil adentro, e a gente, do que eu estou debatendo aqui é que a gente deveria sim dar oportunidade para essa galera que está mais distante do eixo e que tem capacidade de fazer acontecer. Bom, eu acho que vale considerar aqui que talvez essa narrativa de que os players de fora do eixo não têm capacidade, talvez isso siga ainda ocorrendo, porque tem uma variável do modelo de negócio, né, do player do Sudeste, que fechou mais um ótimo projeto. E que, se ele simplesmente passar a bola para um concorrente, entre aspas, ele dá um tiro no seu próprio pé, no seu próprio modelo de negócio, não é mesmo? Então, como é que você
se você concorda comigo, em parte, pelo menos, você há de concordar que esse ponto dialoga com o meu ponto anterior, que é ingênuo acreditar que apenas os intermediários entre si vão colaborar entre si para cooperação, para se ajudar, para ter sinergias. Não cola, não é mesmo? Bom, e para fechar, né? Provavelmente esse mesmo player do Sudeste, ele vai estar num painel, né, nos eventos do setor aí, com um lindo discurso de atuação regional, de sociobiodiversidade, de floresta em pé e de um monte de outros chavões e termos que estão aí em alta, né, no momento. Enquanto isso, lá na ponta, lá no território, deve haver um ou dois analistas, né, contratados aí nesse projeto, se lascando lá no território para fazer a coisa acontecer, não é mesmo? Enquanto as lideranças da organização, do intermediário, seguem confortáveis com seus copos térmicos e fones de marca nos eventos do setor. Lindo, né? Lindo demais, né? Eu tenho visto isso e isso tem me incomodado, tá? Então, para fechar esse ponto aqui, amigo ouvinte, eu digo o seguinte: se a gente quer mesmo fortalecer players regionais e locais no ecossistema de impacto, essa forma é a menos aderente a essa intenção. Qual forma? Contratar, subcontratar pessoas lá do território ou até eventualmente alguns players para fazer pedaços do projeto. Enfim, eu sei, é meio óbvio, mas a gente precisa dizer isso, não é mesmo? Como eu costumo sempre dizer, sim, há vida inteligente fora do eixo e, portanto, há uma porrada de organizações e profissionais no campo do impacto, Brasil adentro, com plenas condições de fazer esses projetos, essas iniciativas acontecerem. Bom, o que acontece, ou melhor dizendo, o que não acontece com essa turma é que os financiadores, obviamente, não vai procurar essa galera, né? Para trazer a demanda que eles trazem aos players mais conhecidos do centro do ecossistema, né? Então, achar que o financiador vai sair mapeando organizações distantes para bater na porta delas e falar, olha, tem um recurso aqui, vamos fazer um projeto, não vai rolar também isso, né? Então, cabe ao player que está distante do ecossistema, do eixo do ecossistema, ele que tem que ir lá, né, aparecer, construir essas pontes com eventuais financiadores, para quem sabe um dia esses financiadores enxergarem a possibilidade de contratarem ou de proporem algo interessante para essas organizações do seu próprio território. Muito doido isso, né? Pois é. Então, só para a gente fechar esse segundo ponto, então, no eixo e fora do eixo, a realidade é muito diferente na prateleira das organizações intermediárias. Pense nisso. Meu povo, não vá-se embora pela Itapé-Mirim, pois mesmo perto do fim, nosso sertão tem melhora. O céu tá calado agora, mas vai dar cada trovão de escapuli torrão, de paredão de tapera. Bom, o terceiro aspecto que a gente precisa falar é o da regionalização. A gente já pincelou ele anteriormente, né? Então vamos falar mais sobre ele. Bom, tem se falado muito sobre a tal expansão e tal fortalecimento regional das organizações intermediárias. E esse parece que é um debate que veio para ficar, que bom, né? Como eu falei lá atrás, antes cabia numa Kombi, né, as organizações, hoje elas já não cabem mais porque tem muita gente Brasil adentro que adentrou nessa roda. Que bom, né? Ótimo. Bom, mas o que a gente percebe nessa constatação de que a roda está maior, tem mais gente nela, né? Bom, que esse processo é desigual. Nossa, que novidade. Pois é. Há regiões locais onde essa roda aumenta, né? Isso avança mais, e outros onde isso avança pouco, né? Há locais que vivem de espasmos, né? Há locais que estão se despontando aí no Brasil, enfim, é de tudo. Portanto, não dá para a gente tratar a regionalização como sendo uma régua única, não é mesmo? Não é. São múltiplas e muitas regionalizações possíveis. É importante que se diga isso, tá bom? Bom, outra coisa que é importante se dizer é que tem pouca gente e pouco player do ecossistema com disposição, recurso, capacidade de fazer esse acompanhamento, né? Eu me refiro a manter no radar
esses players mais distantes e menos conhecidos. Me diga, tem alguma iniciativa, algum radar que você conheça que te mostre isso? Ah, Fábio, mas tem a Impacto, tem a Coalizão pelo Impacto, enfim. Sim, tem. Que bom que temos essas iniciativas. Mas cada uma delas está olhando para o seu recorte específico, né? Ali a pergunta sincera que eu faço é, bom, tem a Associação Brasileira de Startups, tem o mapa da Pipe Social de Negócio de Impacto, mas por que a gente não tem um mapeamento, uma rede de organizações intermediárias do ecossistema de impacto? Se alguém conhece isso, coloca aí no comentário onde que existe isso. Bem, bom, alguém poderia dizer que não existe porque não tem ninguém disposto a financiar isso. Bom, certamente, né? Mas quem que deveria financiar isso? Bom, basicamente, tem dois atores que aparecem, né, nesse radar. A filantropia e o governo. Por que não fazem? Por que não financiam? Bom, vamos voltar um ponto aqui, lá na aproximação da agenda do investimento social privado com o campo de negócio de impacto. Uma das premissas que a gente trabalhou lá nos idos de 2016 era o seguinte, que, primeiro, na medida em que a área de investimento social privado se aproximasse do campo de negócio de impacto, ele iria direcionar recurso filantrópico, fundo perdido, tá? Não reembolsável, para fortalecer essa agenda, esse campo, seja mapeamento e articulação em rede de organizações intermediárias, fortalecimento regional de ecossistemas, produção de conteúdo, ninguém quer pagar isso, além, claro, de aportar recurso, capital, paciente diretamente em negócios de impacto, aqueles negócios que estão no início, que não tem faturamento, etc. e tal. Bom, isso aconteceu, vem acontecendo? Sim, vem acontecendo. Mas, ao longo desses anos, o que a gente vem observando é que, dessas múltiplas possibilidades, o que a gente tem visto é que elas têm se reduzido a poucas. Basicamente, os atores da filantropia têm preferido alocar seu recurso mais voltado à lógica de investimento em negócios de impacto que tragam algum retorno, seja taxa de mercado, menos, não importa. Mas é mais nessa lógica e menos aquele recurso mais paciente, não reembolsável. Essa parte foi sendo um pouco deixada de lado, não é mesmo? A pergunta que a gente tem que fazer nesse sentido é: esse é o papel da filantropia no setor de negócio de impacto? Dessa forma, a filantropia entrega todo o potencial que pode no fortalecimento dessa agenda? Bom, obviamente, na minha visão, que não, tá? Pois toda a frente de capilarização regional de intermediários, fortalecimento dessas organizações de produção de conhecimento, etc. Tudo isso segue, é uma bola quicando aqui e lá, né? Aqui e acolá, e não parece haver atores do investimento social privado com visão, com disposição para entrar de cabeça, né, nesse rolê. Bom, e é fácil de entender, embora eu não concorde com isso, que a gente tem no setor uma certa predominância de visão de curto prazo, né? Pressão das empresas mantenedoras. Vamos lembrar que nossa área de investimento social privado é marcadamente corporativa, que precisa se provar, né, para a sua empresa mantenedora. Então, geralmente ele vai buscar alocar o seu recurso para investir em negócio de impacto, com retorno, né? E não vai querer alocar recurso não reembolsável para coisas que demorem mais tempo, que sejam mais difíceis de mensurar retorno ou impacto e tal, né? Daí a gente vê, né, programas de aceleração, premiação de negócios mais maduros, né, investimento em negócios mais maduros e por aí vai. E assim a filantropia, que deveria incluir mais atores nessa agenda, deveria ampliar o leque de temas, de públicos, trazer mais contradição, aprofundar o debate, ela acaba acentuando mais as desigualdades do setor, favorecendo negócios e empreendedores que já estão, entre aspas, prontos. E aí eu te pergunto, amigo ouvinte, quem que está pronto no campo dos negócios de impacto? Bom, claro que você poderia já pensar, bom, vem à minha cabeça a imagem dos homens brancos da elite, né? Quem está mais pronto, empreendendo ou liderando esses negócios de impacto, tendem a ser essa galera. Sim, há exceções e que bom que há, né? Mas, em geral, pode olhar que os negócios de sucesso, negócios de impacto de sucesso,
tem por trás essa galera? Infelizmente é uma constatação que a gente precisa fazer, não é mesmo? Tá, mas eu falei da filantropia, mas e o governo, né? Por que o governo não assume também essas frentes, visto que globalmente ele tem sido um dos atores que tem colocado grana nesse processo? Bom, vamos refletir aqui juntos. Primeiro, a agenda de negócio de impacto é nova, e de modo geral, e também especialmente para governos no Brasil, não é mesmo? Governo federal, para estados e municípios, mais ainda, mais recente. A N-Impacto, que é a Estratégia Nacional de Investimentos em Negócio de Impacto, sempre citada por muitos, é a referência, é um marco no setor, ela é de 2017, ou seja, bem recente. E embora ela esteja em alta de 2023 para cá, ela passou por fases bem complicadas, vacas magras, e ela quase foi extinta quando lá o governo Bolsonaro extinguiu todos os conselhos e espaços de participação, nem faz tanto tempo assim. Portanto, essa retomada do papel do governo, dos governos, nessa agenda ainda vai levar um tempo, tá? Vai levar um tempo para cada órgão envolvido na N-Impacto, nas estratégias estaduais, municipais, se apropriar do tema. Lembrando que nesses comitês a rotatividade de gente é grande, né? Então tem que ser considerado isso. Tem a burocracia, o governo é mais lento do que a agenda de impacto se move. Tem o fator recursos, afinal, há recursos públicos para alavancar essa agenda? Sim, certamente. Mas onde é que estão esses recursos? Né? Em que órgãos? Qual a disponibilidade deles? Qual a capacidade dos players do ecossistema de impacto, sobretudo os intermediários, acessarem esses recursos? Afinal, todo player do setor tem as mesmas condições de acessar um recurso no BNDES, por exemplo? Claro que não, não é mesmo? Bom, e qual recurso a N-Impacto tem posto na praça para fortalecer a capilarização regional de intermediários? Qual recurso para apoiar a produção e disseminação de conhecimento sobre o tema? Né? Afinal, a gente não está querendo tanta popularização do assunto? Pois bem, se não o governo federal, qual outro ator tem condição de puxar essa frente? Lembrando que, além do recurso, é preciso ter instrumentos para fazer o repasse desse recurso para o setor. Estou falando daqui burocracia, tá? Como é que você disponibiliza um recurso na praça e as organizações acessam efetivamente esse recurso, tá? Parece banal, mas convém a gente lembrar disso. Bom, outro ponto a ser lembrado que está em curso é a articulação da N-Impacto para que estados e municípios se engajem nesse tema, criando as suas respectivas políticas de fomento ao setor. Se você quiser saber mais sobre isso, recomendo o episódio número 5 da Collab que a gente fez com o Impacta Nordeste, link na descrição. A Mona, do Sebrae RN, contou um pouco dessa caminhada, desse pioneirismo, e que nem tudo são flores, né? Embora sim haja avanços, escuta lá depois para você se ligar mais nesse assunto. Quando chove no sertão, o sol deita e a água rola, o sapo vomita espuma, onde um boi pisa se atola, e a fartura esconde o saco, que a fome pedia esmola. Tá, Fábio, mas e daí? Bom, e daí que o tema das organizações intermediárias segue longe de um desfecho à la Sorriso Colgate e vai seguir na mesa por muito tempo. O importante é a gente conseguir produzir diálogos mais profundos, que saiam do senso comum sobre o tema, não é mesmo? Seja dos malvados intermediários aos salvadores da pátria do ecossistema. Nenhuma coisa nem outra, não é mesmo? Achar que os próprios intermediários vão se organizar entre si é muito ingênuo e pouco efetivo. Não que não possa ter iniciativas legais de diálogos, de parceria. Aliás, isso já está acontecendo. Vídeo episódio com o Túlio da Yunus. Link está aí na descrição, ele falou sobre isso lá. Mas esses diálogos são ainda pontuais. Em geral, eles envolvem players que já trocam figurinhas, né, no ecossistema. Players que já têm mais musculatura institucional, mais pipeline, mais rede de contatos. Mas e os demais? Bom, os demais, sobretudo aqueles mais distantes do centro do ecossistema, eles seguem aí, né, com o facão na mão, tentando abrir espaço, construir espaço de diálogo, né, de captar recursos e tal. É por aí, né?
Portanto, não tem receita pronta aqui. O assunto é complexo. O que eu acho é que a gente apenas apostar na auto-organização dos intermediários é frágil demais e vai seguir favorecendo aqueles que já estão numa posição melhor nesse tabuleiro. Enfim, é a mesma coisa que a gente deixar a mão invisível do mercado se autorregular, né? Há quem acredite nisso, eu não, tá? Eu não acredito. Tá, mas se não rolar por esse caminho, por qual caminho vai rolar, né? Ou pode rolar? Bom, eu vejo dois aqui, grosso modo. Seja via regulação, seja via grana, ou né, incentivos econômicos. Vamos lá, vamos falar da regulação primeiro. Bom, tá, eu sei, é pouco real pensar que vai haver uma regulação no setor, né? Afinal, o governo federal não tem condições, né, de capacidade de fazer uma regulação nesse tipo, né? Num campo ainda em construção, e regular as organizações intermediárias. Não existe nenhum um formato jurídico, uma qualificação jurídica própria para negócios de impacto. Isso já vem sendo discutido há bastante tempo. Quanto mais pensar algum tipo de regulação para organizações intermediárias, não é mesmo? Então, assim, acho pouco provável pensar nisso no médio e longo prazo. Talvez, quem sabe, acho pouco provável. Bom, então, pensando melhor aqui com os meus botões, eu acho muito improvável a lógica, né, o caminho da regulação, mas, obviamente, a gente tem que ser honesto intelectualmente e pôr na mesa, considerar esse caminho, ainda que eu considere ele pouco provável. Bom, o segundo caminho é da grana, né? É da cenourinha, do incentivo econômico. Pois bem, se o caminho da regulação não parece ser viável, do incentivo econômico é o que se apresenta como mais viável, não é mesmo? Seja cenoura com recurso público, exemplo, edital do BNDES Garagem, que estabelece que as propostas precisam ser enviadas por um consórcio de organizações intermediárias e um consórcio de aceleradoras de impacto. Interessante, não é mesmo? Colocou uma condição para isso. Vale lembrar que globalmente, né, é filantropia e governos que têm aportado recursos para fortalecer e apoiar essas organizações, não é mesmo? Bom, então a cenourinha é uma forma, seja recurso público, seja né, via filantropia, enfim, não é mesmo? Bom, no caso do governo, a Impacto tem sido esse canal, já falamos aqui dela, né, de mobilizar os atores, de articulação, mas a Impacto ainda tem patinado na disponibilização de recursos não reembolsáveis para fortalecer as organizações intermediárias, não é mesmo? Essa seria um pouco esperado, mais ou menos como a Portugal Inovação Social tem feito lá. Esse aí é um pouco diferente, estou juntando um pouco coisas um pouco diferentes, mas enfim, um pouco nessa linha, botar recurso, sejam chamadas, editais e tal, com recurso público não reembolsável, pode ser parte reembolsável, parte não reembolsável, para fortalecer essas organizações intermediárias. Seria incrível imaginar isso, com a Impacto puxando isso com recurso público, tá? Isso é importante de registrar. Bom, e no caso da filantropia, né, do investimento social privado, eu te conto aqui uma rápida história. Primeiro, lá nos idos de 2016, a gente advogava junto ao GIF que institutos e fundações deveriam se engajar na agenda dos negócios de impacto, nesse campo que estava se aprofundando ali. E é justamente nessa época, 2016, a criação da Rede Temática de Negócio de Impacto segue aí, acho que mudou o nome, mas ela segue existindo aí. Tava eu e a Célia Cruz, que já passou por aqui, episódio 123. Ela, inclusive, fala sobre esse tema nosso aqui, que é cabe doação no campo dos negócios de impacto. Link está na descrição, ótimo papo também com a Célia. Então, tava eu e a Célia, e a gente defendendo naquela época, convencendo, né, a galera do GIF sobre a importância de se criar uma rede temática que fizesse essa conexão, né, da filantropia com o campo de negócio de impacto. Pois bem, então, de lá para cá a rede temática foi criada, muita coisa foi feita, muita iniciativa legal avançou. Obviamente está muito mais claro quais são os caminhos de conexão entre filantropia e o campo dos negócios de impacto. Ótimo. Né? E certamente segue sendo um bom debate, né? Onde deveria entrar, onde não deveria entrar e por aí vai.
Pois bem, é também dessa época, lá dos idos de 2016, além da criação da rede temática de negócio de impacto, outras iniciativas rolaram, como o FIMP, Fundações e Institutos de Impacto, foram 2 iniciativas de FIMP, tiveram aí em cada uma delas cerca de 20 fundações, que a ideia justamente era cada uma colocar uma grana e aprender a como fazer investimento de impacto, quais são as possibilidades de apoiar esse campo e por aí vai, né? Também deu super certo, foi super legal, pena que não continuou, poderia ter sido desdobrado em outras iniciativas, mas enfim, é só para mostrar que foi por ali, 2016 em diante, que essa agenda da confluência entre investimento social privado e o campo de negócio de impacto foi se intensificando, foi se aprofundando, não é mesmo? Aliás, é a partir dessa época aí que eu passei a publicar mais sobre o tema, sobre o qual eu sigo escrevendo, né, produzindo textos e também episódios aqui do podcast. E a gente tinha lá atrás, 2016, uma tese, que naquela altura, qual era o racional da gente fazer o engajamento dos institutos e fundações nesse campo de negócio de impacto? A gente tinha basicamente 3 premissas. Primeira, que essa aproximação do investimento social privado com a agenda de negócio de impacto não significava uma evolução da filantropia. Não significa que agora a filantropia ficou melhor, mais moderna, e que, portanto, agora ela ficou mais moderna porque ela está fazendo investimento de impacto. Não é essa a lógica, mas sim que passa a haver uma coexistência de diferentes formas de se fazer impacto social, inclusive via modelos de negócio, né, abordagens de mercado. Então, não era uma evolução da filantropia. Eu deixo um link na descrição de um artigo que eu escrevi em 2017 sobre esse assunto, embora com as devidas atualizações, eu considero ele bastante atual. O nome do artigo é A Falsa Ideia da Linha Evolutiva da Filantropia. Tá? Então, uma aspas rápida aqui para dizer: imaginar que a filantropia precisa evoluir e sair da doação de recursos para uma abordagem de investimento, impacto social com retorno financeiro, tem muitas vezes se apresentado como um debate binário. Para alguns atores, a percepção é de que ou se faz uma coisa ou outra, fecha aspas, e depois ao longo do artigo eu argumento de que isso é equivocado, tá? Enfim, então essa é a primeira premissa, não é uma evolução, embora na prática hoje, passados esses anos, tenho minhas dúvidas, viu, se essa premissa segue sedimentada e, de certa forma, convergente com o pensamento dos atores da filantropia que estão mais próximos dessa agenda, da agenda dos negócios de impacto. Enfim, deixo no ar aí para a gente pensar a respeito. A segunda premissa é que, quando institutos e fundações se aproximam desse campo dos negócios de impacto, deveria ser por meio do apoio a organizações intermediárias. Seria a porta de entrada mais natural, mais adequada, no nosso entendimento, que as fundações e institutos fizessem, apoiando organizações intermediárias para contribuir com seu fortalecimento institucional e, terceira premissa, que esse apoio se desse por meio do aporte de recursos filantrópicos, capital paciente, não retornável, etc., para apoiar organizações intermediárias, para apoiar produção de conhecimento sobre o setor, para apoiar a capilarização dessa agenda, para apoiar, enfim, coisas que apenas o capital reembolsável não tem condição de apoiar. Pois bem, passado esse tempo de 2016 para cá, o que a gente tem visto hoje? Essas 3 premissas, por acaso, envelheceram mal? Ou elas seguem valendo? Ou elas saíram da mesa de debate, elas foram completamente desconsideradas? O que você acha, hein? Bom, eu confesso que eu não tenho uma resposta não, tá? Mas o que eu tenho notado é um movimento meio previsível, até certo ponto esperado, que infelizmente tem puxado a régua desse debate para uma outra direção, digamos, mais mercadológica. Me explico. A gente tem visto institutos e fundações que apoiaram com recursos não reembolsáveis organizações intermediárias
sobretudo em programas de aceleração e etc., e que, de uns tempos para cá, tem buscado internalizar essas iniciativas. Parênteses para reconhecer que essa é a natureza do investimento social privado no Brasil. Lembrando, tá? Ele prefere operar os seus próprios projetos. Então, ele contrata alguém por algum tempo, aprende a fazer e ele internaliza. Isso é um pouco o modus operandi. A gente já falou bastante sobre isso aqui, tá? Pois bem, esse tem sido um dos movimentos que eu tenho notado, seja via internalização desse tipo de iniciativa, entre aspas, de aceleração, seja via leilão por menor preço para contratar players do setor que vão executar essas iniciativas que o ISP deseja, não é mesmo? Lá atrás eu já havia feito essa reflexão e trago ela novamente aqui na mesa, que é: isso é fortalecer o setor? Contratar uma organização intermediária para executar um projeto de aceleração do instituto financiador, isso é fortalecer o setor de impacto? Isso é fortalecer as organizações intermediárias do campo de negócio de impacto? Tenho lá minhas dúvidas e ressalvas, tá? Mas eu deixo no ar as questões para sua livre reflexão, amigo ouvinte. Outro movimento que eu tenho notado é o de cada vez mais o capital filantrópico de que dispõe institutos e fundações ser direcionado para iniciativas que tragam retorno financeiro, aliado ao impacto social, obviamente. Até aí você poderia me questionar que essa é justamente a tese do campo de investimento de impacto, não é mesmo? Claro, óbvio que sim. Mas quando os atores filantrópicos convertem parte do seu capital, parte maior ou menor, enfim, para investir em iniciativas que aliem impacto com retorno financeiro, mesmo que seja com uma taxa de retorno abaixo do mercado, eu te pergunto, e qual outro player terá condições de alocar capital filantrópico não reembolsável, paciente, etc., para apoiar o crescimento e o fortalecimento deste campo? Para apoiar o fortalecimento de organizações intermediárias? Enfim, se a filantropia que pode fazer isso está tendendo a reduzir a parte do seu capital para isso, ou seja, capital não reembolsável, para buscar cada vez mais iniciativas de capital com retorno, quem é que vai ocupar esse espaço de alocar capital não reembolsável? Acho que essa é uma questão que está colocada, não é mesmo? Bom, o mais triste é que esse movimento do investimento social privado que está em curso, né, que talvez não seja ainda, não é algo majoritário do setor, fonte, tá, da minha cabeça, Datafábio, convém lembrar, não estou com nenhum dado aqui me mostrando isso, esse é o que eu percebo, o que eu observo do setor. Então, esse movimento ele sinaliza uma tendência que parece seguir avançando, a conferir, claro. Bom, e ao se projetar mais à frente essa tendência, o que a gente observa é que se parte do capital filantrópico vai sendo direcionado para o campo dos negócios de impacto com expectativa de retorno financeiro, vai ter menos volume de recursos filantrópicos para apoiar não só o campo de negócio de impacto, produção de conteúdo, fortalecimento institucional, formação de pessoas, etc., como também o campo da sociedade civil como um todo, não é mesmo? Afinal, qual é o papel da filantropia? Qual que é a missão dela? Já parou para pensar nisso? Na minha visão, concordando com várias outras pessoas do setor, o papel do investimento social privado, da filantropia, é contribuir para fortalecer o campo amplo da sociedade civil. E eu vou considerar que dentro desse amplo campo da sociedade civil, um subsetor é o campo de negócio de impacto, está ali dentro, né? Então, se o papel da filantropia é fortalecer esse setor, eu entendo que ela fortalece esse setor na medida em que ela, sim, pode utilizar diferentes abordagens econômicas, diferentes instrumentos econômicos, diferentes capitais, mas que se espera dela que ela consiga alocar o capital paciente não reembolsável de forma mais certeira nessas várias iniciativas, inclusive no campo de negócio de impacto. De novo, já falamos sobre isso aqui com o episódio da Célia, link na descrição. Há sim espaço, cabe doação, cabe recurso não reembolsável no campo de negócio de impacto, tá bom? Então, achar que isso não tem nada a ver é um equívoco. Bom, mas então o que nos resta, Fábio? Nos resta sonhar? Sonhar que poderia haver mais recurso da filantropia, tipo a Mackenzie Scott lá,
para aportar em organizações intermediárias para o seu fortalecimento institucional é sonhar demais? Onde é que andam as Mackenzie Scotts no solo brasileiro, né? As Mackenzie Scotts tupiniquins? Cadê elas? Que eu gostaria de saber onde elas andam. Porque, afinal, está faltando esse tipo de cheque no setor, não é mesmo? Né? Organizações filantrópicas que aloquem recursos diretamente em organizações intermediárias, recurso livre para fortalecer essas iniciativas, fortalecer institucionalmente essas organizações. Alguém já viu isso acontecer? Tem algumas iniciativas muito pontuais no Brasil com recurso muito pequeno comparado aos cheques, né, que a Mackenzie Scott tem feito. E você, amigo ouvinte, o que você anda observando sobre esse tema aqui que a gente está debatendo, né? Bom, enquanto isso, as organizações intermediárias seguem na pista, tá? Alguns bem na foto, outros nem tanto, outros nem na foto estão, eu me arrisco a dizer que a maioria nem na foto sai, outros tendo que pivotar, né, via consultorias para manter suas operações, outra tendo que vender projetos para empresas, muitas vezes relativizando suas teorias de mudança, outras pejotizando suas equipes, buscando mil maneiras de enxugar custos de operação, enfim, são múltiplos e variados movimentos que têm ocorrido no setor, e eu posso dizer que o lugar que as organizações intermediárias ocupam, o lugar que as organizações ocupam de uma maneira geral, não é dos mais confortáveis, tá? Embora ela seja espinha dorsal chave do ecossistema, não é mesmo? Sem o devido suporte, sem o devido reconhecimento, como a gente tem dito aqui. Bom, você poderia também dizer que, mas esse movimento todo de desafios, de captar recursos, de se fazer consultoria e tal, é um pouco do que as organizações da sociedade civil também têm feito há muito tempo, né? Sim, é verdade. Tem razão nesse aspecto. Ou seja, ambas estão girando vários pratinhos para conseguir seguir viáveis, né, economicamente no mercado, não é mesmo? Bom, lembrando que tudo isso que a gente está traçando aqui no episódio é dinâmico, tá? A realidade vai mudando, a gente vai traçando previsões, refletindo coisas que certamente podem mudar, né, ao andar da carruagem. Que bom, não é mesmo? Que bom. Bom, e a gente diante de tudo isso? Para a gente ir passando a régua aqui no episódio. Bom, eu vou dizer por mim, sinceramente, tá? Tem me dado um baita desânimo ao notar que tem cada vez menos interesse no ecossistema de impacto para a gente enfrentar essas questões que eu trouxe aqui e tantas outras, né, que eu não fui capaz de trazer. Quem poderia financiar e orquestrar esse processo não parece estar muito interessado nisso. Isso não parece prioritário para ninguém ou para poucos, e isso diz muito sobre a maturidade atual do nosso ecossistema de impacto, não é mesmo? Só apostar em boas ideias, boas intenções, nos melhores negócios, nas organizações mais preparadas, etc., é frágil demais. Não vai nos levar onde a gente imagina, onde a gente sonha chegar, não é mesmo? Embora seja o que a gente siga escutando aqui, acolá, de novo, com a maior das boas intenções. E esse desânimo, ele vem também, para mim, tá? De novo, estou falando por mim, ao notar que há uma postura meio canalha no ecossistema, sabe? De novo, fonte, Data Fábio, tá? Falando da minha cabeça, da minha percepção. Parece que a gente está perdendo a vergonha de ter posturas mais predadoras, sobretudo nessa competição por recursos, por palco, por visibilidade, em ser o pai da criança, etc., no nosso setor, né? Com um discurso que tenta nos vender um papo desconstruído, decolonial, diverso e tal. Em outras palavras, atores do ecossistema estão trazendo um discurso super desconstruído, convincente, mas por trás as práticas são bastante questionáveis, né? Bastante deploráveis em algumas situações. Pois é, incrível, não é mesmo? Para quem está chegando no rolê, tende a cair fácil nessa conversa, nesse papo, né? Vai sendo envolvido pelas falas e tal. Só que com o tempo, né? Conversas de corredor, horas de voo e tal, você vai percebendo que vão caindo as máscaras, não é mesmo? E infelizmente o nosso ecossistema, a nossa fantástica fábrica do impacto,
está repleta de máscaras, de gente supostamente amiga, preocupada, mas que na primeira curva puxa o tapete do player coleguinha concorrente, não é mesmo? E aí, Fábio, o que fazer então? Sinceramente, não sei. Como você já conhece o podcast aqui, a gente não dá receita de bolo, né? Adoraria, né? Mas enfim, não é um podcast de receita de impacto. Sinto muito, ouvinte. Adoraria poder te oferecer isso, né? E se eu fizesse isso, certamente eu teria vários patrocinadores e um alcance talvez maior, mas não é essa a pegada, tá? O que a gente faz aqui é propor reflexões pouco óbvias que você vai ter dificuldade de ouvir por aí, tá bom? E esse tema dos intermediários segue sendo, para mim, crucial para o setor de impacto. E, para nossa surpresa, um deserto de debates a respeito dele. É muito raro encontrar um debate sério, profundo, sobre o papel das organizações intermediárias, sobre dilemas, sobre cabeçadas que elas têm dado, etc. É uma pena, tem uma baita bola quicando aí para quem quer financiar e, de fato, contribuir para o setor avançar. Bom, e para fechar, eu não estou falando apenas de um certo tipo manjado de organização intermediária, as tais aceleradoras de impacto, embora isso já tenha se modificado no setor, tá? Tem muito player diferente nessa prateleira de intermediário, dinamizador, etc, tá? Tem de tudo aí, e que bom. E que esses players mais diferentões aí de intermediário têm tido mais dificuldade de encontrar o seu lugar ao sol, né? Então, vale também ressaltar isso aqui, tá bom? Para fechar mesmo, convém lembrar que essa fauna chamada de organizações intermediárias é rica, diversa, tem peixe grande, tem peixe pequeno, tem fitoplâncton, tem predador, tem parasita, assim como em qualquer ecossistema tem de tudo, beleza? Apostar ingenuamente na simbiose livre e espontânea entre essas formas de vida é rasgar os livros de biologia. Vamos pensar nisso, tá bom? É isso. Espero que você tenha gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.